Boa noite, queridos irmãos. Vamos então nos concentrar nas nossas tarefas da noite, sabendo que Jesus está conosco, os nossos benfeitores espirituais nos trouxeram a esse encontro e continuam nos ajudando nas tarefas da noite. Todos nós aqui temos tarefas a realizar, né? Buscando a ajuda de Jesus, estudando o Evangelho, para que o nosso caminho possa se iluminar. Então, vamos iniciar com a nossa prece, fechando os nossos olhos, conversando com Jesus, sentindo a sua presença conosco, a nos dizer de que todos estamos assistidos pelo seu amor, pela sua misericórdia, e que cada um de nós devamos, neste momento, fazer a prece íntima, falar, dizer a Jesus das nossas dificuldades, mas pedir a Ele que nos dê força e coragem para que a gente possa, em seu nome, Jesus, modificar a nossa vida, criar condições de vencermos todos os obstáculos do nosso viver. Por isso, te dizemos, Jesus, que nos dê a coragem de aprendermos o Teu Evangelho e colocá-los em nossa vida diária, através das palavras, dos pensamentos, dos sentimentos e ações que nós realizamos no dia a dia. Fica conosco, Jesus. Ajude-nos a estar contigo sempre, que assim seja. Então, nós vamos estudar do livro O Espírito da Verdade, que é de Chico Xavier e de Emmanuel, e essa mensagem é trazida por Emmanuel também a todos nós nesta noite. Vamos à lição: Muralha do Tempo. Muralha do Tempo. E nos diz, é Jesus falando conosco, em Mateus, quem anotou, capítulo 7, versículo 13, né? Esse aqui é um dizer do Evangelho. E ele nos traz esse texto do Evangelho dizendo: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta que conduz à perdição. A recomendação de Jesus nessa noite para todos nós: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta que conduz à perdição. E Emmanuel traz para nós a orientação desse texto também dizendo: em nos referindo à semelhante afirmativa do Mestre, não nos esqueçamos de que toda porta constitui passagem, né? E incrustada em qualquer construção a separar dois lugares, facultando livre curso entre eles. Então, essa porta incrustada, ela significa que entre um cômodo e outro se abre uma porta. Essa aí é a construção na arquitetura, né? Mas a porta que Jesus se refere, nós vamos estudar, vamos prestar atenção, que nós vamos entender essa lição. Ele diz assim: porta, desse modo, é peça arquitetônica encontradiça em paredes, né? Então, nós vamos encontrar uma porta em paredes. Temos a porta de entrada e a porta de saída. Muralhas e vínculos, permitindo em todos os casos franco passadouro. É onde se passa, né? Aonde se entra, aonde se sai. E ele continua dizendo: as portas referidas por Jesus, a que estrutura se entrosam. As portas que Jesus se refere não são as portas que são colocadas, são arquitetadas por arquitetos no campo material. São portas que se cruzam, né? Que nos ligam aos seus ensinamentos. Então, nós temos que prestar atenção a que porta entramos aqui quando estamos encarnados. E ele diz: sem dúvida, a porta estreita é a porta estreita
e a porta larga pertencem à muralha do tempo. Veja bem, situada à frente de todos nós. O tempo é a porta que está situada, né, para todos nós, à nossa frente. A porta estreita revela o acerto espiritual. Olha o que significa para nós. A porta estreita é o acerto espiritual que nos permite marchar na senda evolutiva. Só pela porta estreita conseguiremos evoluir com o justo aproveitamento das horas. Por quê? A partir do momento que a gente aproveita as nossas horas aqui na Terra, que nós aproveitamos a conversação útil, aos pensamentos produtivos e iluminados, aos sentimentos bons, né? Então, nós vamos aproveitar essas horas e vamos conseguir marchar, permitindo que possamos estar caminhando pelas portas estreitas. São portas que nos levam ao espiritual, vivenciando no campo da evolução. A porta larga expressa-nos o desequilíbrio. Quando estamos desequilibrados, nós estamos com certeza, né, dando passagem para o nosso pensamento, para os nossos sentimentos interior, como somos forçados à dor da reparação. E aí, por desviarmos da porta estreita e entrarmos à porta larga, nós ficamos desequilibrados, doentes, enfermos, e nos é forçoso a gente voltar ao reparar, né? O que a gente estava pensando, o que a gente estava falando, sentindo naquele momento em que eu me encontro hoje perturbado, aflito, desesperado, enfermo, né? São os momentos que a gente saiu da porta estreita e usamos tudo que temos pelas portas largas, né? A porta larga ou estreita é aberta por cada um de nós. Então ele diz assim: a quem da muralha, o passado e o presente. Então, a muralha nós já sabemos que é o próprio tempo diante de nós. E a quem ir na frente, nós sabemos que é o nosso passado e o nosso futuro, né? Então, o nosso passado, a gente já caminhou bastante, né? Ou como sempre, pelas portas largas. E hoje a gente tem que ter o cuidado que para o futuro possamos no presente caminhar pelas portas estreitas, da dificuldade, do cuidado conosco mesmo, né? Do que sai de nós. E ele diz: de cá a sementeira de hoje, de lá a colheita de amanhã. Então veja bem, quando estamos hoje no corpo físico, nós estamos plantando na porta estreita ou na porta larga. Estamos andando descuidados de nós mesmos ou cuidando, né, do que estamos fazendo, como estamos vivendo, porque nós amanhã colheremos, é o que nos diz a lição. A travessia de uma das portas é ação compulsória para todas as criaturas. Veja bem, nós não temos como, né? Nós somos impulsionados a transitar nessas portas. Porta estreita, porta larga, porta do erro ou porta do acerto. Então, nós quem decidimos, eu vou por esse caminho, por essa porta, ou eu vou buscar uma porta de vida mais fácil, de que eu falo, que eu penso, que eu ajo, que eu sinto do jeito que eu gosto, né? E às vezes a gente está na porta larga, descuidando de nós mesmos, né? Nós somos impulsionados, é exigido de nós escolhermos a porta em que queremos caminhar aqui na Terra. Não é Deus, não é os nossos benfeitores que vão estar assim nos empurrando. Olha, muda, toma outro rumo, né? Busque outra porta, a porta da dificuldade. Não, nós somos impulsionados. E quando abrimos essa porta, somos o responsável pela abertura, né? Porta larga, entrada da ilusão. Veja bem. E saída pelo reajuste. Olha só, o prejuízo, né? Porque a porta larga, a gente cria ilusão para a nossa vida, achando isso e aquilo,
em nós mesmos, que muitas vezes ainda não somos. Mas a saída dessa porta é a saída para o reajuste. É reajustar a ilusão que criamos quando encarnado. Porta estreita, saída do erro. Entrada na renovação. Veja bem, quando a gente sai dos erros, estamos caminhando pela porta estreita, mas a gente vai encontrar a renovação dos nossos sentimentos. Eu vou permitir a mim mesmo mudar o meu pensamento, os meus sentimentos. Então, eu vou sair pela porta. Quando saímos dos erros, estamos entrando na porta estreita. Porta estreita, ela vai nos ajudar a renovar intimamente. O momento atual é de escolha da porta. Agora a gente tem que escolher, né? Que porta a gente vai querer estar transitando aqui na Terra. Não a porta do nosso lar, essa porta que entramos e saímos, mas é a porta dos nossos sentimentos. Que sentimento eu guardo em mim? Que pensamento eu mantenho no meu cérebro, né? E aí nós temos que atualmente escolher a porta que desejamos, a estreita ou a larga. A larga, nos diz Emmanuel, que a larga é a porta da ilusão, e para sair, quando nos dermos conta de que estamos criando ilusão na nossa vida, que a vida não é assim, nós temos responsabilidade de viver aqui na Terra, compromissos assumidos de nós para conosco e para com Deus, aí é a porta do reajuste. E reajustar todas as nossas ilusões nos custa caro, né? Então, veja bem, no momento atual é de escolha da porta, estreita ou larga. Devemos refletir e analisar, né? Os minutos apresentam valores particulares, conforme atravessamos a muralha, pelas portas do serviço e da dificuldade, ou através da porta dos caprichos enganadores. Se a gente quiser viver assim na porta larga das ilusões, nós vamos manter em nós, né, essas dificuldades. Eu não quero passar, eu quero uma vida fácil, né? Então, a dificuldade, o serviço, essa porta nos leva aos reajustes nossos, à nossa renovação. Examina, por tua vez, qual a passagem que eleges por teus atos comuns. Veja bem, né? Que possamos examinar cada um de nós, que passagem a gente está buscando. Passagem pela porta da facilidade, das coisas acontecerem sem a nossa renovação, sem o reajuste que devemos fazer dentro de nós, ou vamos viver assim uma existência, né, que a gente não está preocupado com a nossa fala, com o nosso pensamento, com o nosso sentimento. E ele diz assim, né, que a gente se preocupe com os nossos atos comuns na existência, que se desenrola de momento a momento, é hoje, agora, né? É nessa existência que devemos buscar desenrolar tudo aquilo que nós precisamos colher de melhor para a nossa evolução, para o nosso aprendizado. E ele diz: por milênios temos sido viajores do tempo a ir e vir pela porta larga. Meu Deus, né? Por milênios, a gente não erra de hoje, né? A gente vem errando de milênios, nós somos multimilenares. Inclusive no livro do Chico, não sei se é o Missionários da Luz, uma coisa assim, eu já li, nós somos multimilenares, não nascemos hoje não. E aqui Emmanuel está nos recordando que por milênios nós temos sido viajores do tempo de ir e vir pela porta larga, nos ciclos de viciação que forjamos para nós mesmos, os vícios, né? Porta larga é vício, é ilusão que a gente cria para nós mesmos, engodados na autoridade transitória e na posse amoedada na beleza física
e na egolatria aviltante. A gente que cria, né? Essa porta é criação nossa. Nós somos impulsionados a tomar decisão na nossa vida. Ou eu me sinto um filho de Deus amparado por Jesus aqui na terra, ou eu me sinto triste, adoeço, e a minha existência não vai representar nada para mim no campo do aprendizado, né? Emmanuel termina dizendo: renovemo-nos, pois, em Cristo, seguindo-o nas abençoadas lições da porta estreita, porque Jesus veio nos trazer a porta estreita, que significa porta de renúncia ao mal, porta de dificuldades, de compreensão, de entendimento, a bem dizer os empecilhos da marcha. Quem de nós, né, estamos aqui preparados para bem dizer os empecilhos da nossa marcha, as dificuldades, os obstáculos? Será que a gente está agradecendo a Deus por ter dificuldades, por encontrar empecilhos no nosso caminhar aqui na terra, conservando alegria e esperança, e na conversação de tempos sem dádiva da felicidade maior? Então vejamos bem, nós temos que nos conservar com pensamentos positivos, sentirmos esperança, conservar essa esperança em nossas vidas, que nós somos capazes de caminhar pela porta estreita que Jesus nos ensinou, sacrificando os nossos hábitos, diminuindo as nossas ilusões, né, para que a gente possa caminhar melhor. E do Evangelho Caminho, Verdade e Vida, também do Chico Xavier e Emmanuel, a lição vem nos ajudar a mais grande, mais belo entendimento da primeira lição também. A 178, é Jesus também falando conosco, a porta divina. E Jesus diz para nós, anotado por João, capítulo 10, versículo 9, ele diz: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Olha só. Essa porta ele colocou como uma entrada nos nossos vícios aqui na terra. Nós abrimos o nosso pensamento, nós não aceitamos dificuldades. Quando estamos doentes, a gente não aceita. Tudo isso é porta que a gente se abre dentro da gente. Porque se eu sentir enfermo, e como nos diz a primeira lição, agradecer a Deus pela lição da enfermidade, eu vou ser feliz, eu vou estar sempre mantendo a porta com Jesus, com esperança, né? E ele diz assim: nos caminhos da vida, cada companheiro portador de expressão intelectual um pouco mais alta converte-se naturalmente em voz imperiosa para os nossos ouvidos. E olha o cuidado, né? Em cada pessoa que se segue à frente de nós, abre portas aos nossos espíritos. Emmanuel falando. Cada pessoa que está junto conosco, se não cuidarmos, nós podemos abrirmos uma porta que a gente nem se espera, né? Espiritualmente. Conforme estamos em contato com os nossos irmãos, temos que ter o cuidado de sermos aquele que traz no nosso pensamento positivo os nossos sentimentos fraternos, porque cada pessoa que segue à nossa frente, ela pode nos ajudar a abrir portas estreitas para o nosso espírito. Os inconformados, aí ele relata, né, vários tipos de presenças, né? Os inconformados abrem estradas à rebelião e à indisciplina. Será que a nossa porta é assim? A porta larga? Os inconformados, tudo é difícil, né? A gente encontra barreira em tudo. Os inconformados abrem estradas à rebelião e à indisciplina.
Olha o cuidado que a gente tem que ter conosco, né? Os velhacos oferecem passagem para o cativeiro em que exerçam dominação. Cuidado também que temos que ter, né? Porque se Jesus diz que Ele é a porta, não podemos deixar por alguém que vem, né, com seus vícios, dominar o nosso pensamento, o nosso sentimento. Temos que ter cuidado. Os escritores de futilidades fornecem passaporte para a província do tempo perdido. Vamos viajar e vamos perder o nosso tempo em histórias que não acrescentam nada para o nosso espírito. Os maledicentes encaminham quem os ouvem à fonte envenenada. Os maledicentes podem nos conduzir, ou nós conduzirmos os outros, né, para fontes envenenadas. Os viciosos quebram as barreiras benéficas do respeito fraternal, desvendando despenhadeiros onde o perigo é incessante. Os vícios, né? Aonde os vícios nos levam a despenhadeiros, perdemos o respeito conosco mesmo, porque nos sentimos assim maiores, exigentes, né? Então é um vício nosso, porque todos nós viemos pela porta larga há milênios, errando. Então veja bem, os preguiçosos conduzem a guerra contra o trabalho construtivo. Veja bem, os preguiçosos, eles também conduzem a guerra contra o trabalho construtivo. Para quê, né? A gente se reunir, para que a gente estudar? Aí começa aqueles pensamentos da porta larga, é mais fácil deixar, você está se esforçando demais, né? Vem, surge esses pensamentos a todos nós. Os perversos escancaram os precipícios do crime. Os perversos. Ainda que não percebas, várias pessoas te abrem porta cada dia, mesmo que a gente não perceba. Mas várias pessoas abrem porta para nós a cada dia. Temos que ter cuidado para a gente não mudar o nosso roteiro, de sairmos fora do ensinamento de Jesus. Por meio de palavras ou faladas ou escritas, da ação ou do exemplo. É muita responsabilidade, né? A gente caminhar pela porta estreita, poderemos às vezes ser chamado, você é bobo, você, nossa, você parece que, né, Irani? A gente tem dificuldade de caminhar pela porta estreita, porque muitas vezes a gente não se dá conta de que estamos saindo do roteiro de que Jesus nos ensinou. E ele continua dizendo assim: examina onde entras com o sagrado depósito da confiança. O cuidado, né? Vamos examinar onde a gente entra, que porta que a gente está deixando abrir dentro da gente com o sagrado depósito da confiança. A gente confia, né? E de repente estamos juntos abrindo porta larga na nossa vida. E ele diz assim: muitas vezes perderás longo tempo para retomar o caminho que te é próprio. Veja bem, depois de que nós deixamos abrir portas viciosas dentro de nós, saindo do roteiro da porta estreita que Jesus nos recomenda, nós vamos demorar muito tempo, né? Para retornar ao caminho do Cristo. Vamos sofrer, vamos sentir que somos nós o responsável por tudo que está nos acontecendo, porque nós nos desviamos, porque é exigido de nós renúncia, compreensão, paciência, e muitas vezes a gente não consegue, né? Então, olha só, não nos esqueçamos de que Jesus é a única porta
da verdadeira libertação. Jesus é a única porta da verdadeira libertação. Através de muitas estações no campo da humanidade, é provável recebamos proveitosas experiências, amealhando-as às custas de desenganos terríveis, mas só em Cristo, no clima sagrado de aplicações dos seus princípios, é possível encontrar a passagem abençoada de definitiva salvação. Então, está sob a nossa responsabilidade. Que porta vamos abrir? A porta que vai nos levar a esse grande conhecimento do Evangelho de Jesus, porque nos diz Emmanuel que nós já passamos por várias estações no campo da humanidade. Já reencarnamos, já desencarnamos milenarmente, né? Então, nós precisamos aproveitar agora essa nossa encarnação, essa nossa experiência que estamos no corpo físico, para que a gente possa fugir, mesmo que nos custe caro, dos desenganos terríveis da vida, pensando em facilidade, pensando que Deus, o nosso Pai, os nossos benfeitores, eles vão tirar todos os problemas da nossa vida. Jesus nos diz: eu vos ajudarei, eu vos ampararei. Mas ele não disse que ia tomar a nossa cruz e levar. Ele disse: tomai a vossa cruz e caminhai. Então, a porta estreita, ela não é fácil para se viver no nosso mundo material, mas quando nós desejamos não passar pelo sofrimento, pelos desenganos da vida, pelas ilusões, nós vamos buscar Jesus. E como ele nos diz aqui, eu sou a porta, Jesus é a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Vamos buscar essa salvação de entrarmos em portas largas que nos trarão depois grandes dificuldades para reajustarmos como filhos de Deus e iniciarmos em nossa vida ensinamentos com Jesus, porque vamos sairmos de sintonia, vamos estar completamente desligados dos nossos benfeitores pela porta larga, e aí o sofrimento nos convidará à revisão do nosso pensamento, do nosso sentimento e das nossas ações. E aí vamos verificar que nós não entramos pela porta estreita, a porta que Jesus nos ensina. Essa é a porta da verdade e da libertação. Que Jesus nos ampare o entendimento, que possamos caminhar sempre questionando, não deixando que possa algo, pensamento algum, sentimento algum, nos envolver para que a gente fuja da realidade, da verdade, que vai nos salvar de maiores dores, de maiores desenganos aqui na Terra. Que assim seja.